Muito boa tarde, meus amados irmãos. Boa tarde a todos. A graça, a paz, as misericórdias de Deus estejam com todos os irmãos nesta manhã, nessa tarde já de terça-feira. Que Deus abençoe a todos, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família. Boa tarde, Niele. Deus te abençoe, minha princesa, acompanhando aí a transmissão. Irmã Maria Emília, boa tarde, lá de Colônia do Piauí, e assim nós também saudamos a todos os nossos irmãos que estão em Colônia. Boa tarde, irmã Rossana, Deus abençoe sua vida, sua família, o Márcio, os meninos, as crianças, a Lara, o Enzo. Deus abençoe a todos que estão aí. Você pode compartilhar o link da nossa, convidar o povo para participar conosco, clicando aí neste aviãozinho, chamando os seus amigos, para juntos nos reunirmos nesse momento, que embora seja um momento breve, mas nós acreditamos que tem sido um momento proveitoso para a nossa edificação espiritual, para que Deus nos fortaleça cada dia mais e mais. Boa tarde, irmã Raimunda, irmão Gabriel, Deus abençoe. Boa tarde, irmã Francilene, que o Senhor abençoe a todos. E hoje eu quero mandar os parabéns para a irmã Emanuele. Parabéns, Emanuele, filha do irmão Eloy, da irmã Andréia. Emanuele, que hoje está completando aniversário. Parabéns para você, irmã Emanuele. Que Deus te proteja, Deus te abençoe e lhe conceda muitos anos de vida com saúde, sempre servindo ao Senhor. Que Deus abençoe o seu crescimento, Emanuele, de maneira que você viva sempre feliz, alegre e satisfeita por servir ao Senhor Jesus. Parabéns, Emanuele, por essa data toda especial. Boa tarde também, irmã Rosa, e todos os irmãos ali em Fronteiras. 15 aninhos, não é isso? Que bênção, Deus te abençoe. Irmã Emanuele, por essa data tão bonita, tá certo? Que Deus abençoe grandemente, que você seja sempre uma moça de Jesus, servindo a Deus com toda a sua alegria. Deus te abençoe, Emanuele, abençoe mesmo, tá bom? Meus irmãos, nós vamos orar. Boa tarde, irmão Vitor, irmão Davi, o quarteto fantástico, não é isso? O Vitor, o Davi, o Valderi, o Alisson. Deus abençoe estes irmãos. Boa tarde, meu companheiro pastor Evilásio, lá de São João dos Papos. Deus te abençoe, pastor Evilásio. Deus te proteja, abençoe a cada um dos irmãos. Enfim, clica aí no aviãozinho, chama o povo e vamos orar nesse momento uns pelos outros, esperando que Deus nos abençoe e fale conosco nessa tarde, mais uma vez, através da sua maravilhosíssima palavra. Hoje nós vamos estar refletindo no Salmo de número 83, Salmo que foi o mais pedido na devocional de ontem. Hoje, se Deus nos conceder esta bênção, queremos aprender, meditar um pouco neste Salmo de Asaf. Asaf, que era um sacerdote, um levita, que ministrava o canto no culto ao Senhor, um dos líderes do louvor de Israel, portanto um homem cheio do Espírito Santo, um verdadeiro adorador. Embora a Bíblia não relate assim batalhas que foram vencidas por Asaf, não tenha detalhes de sua vida, independentemente de como tenha sido a rotina de vida deste homem de Deus, de Asaf, nós sabemos que, independentemente de como foi a sua vida, ele foi um adorador a Deus. Ele foi um adorador de Deus, alguém que louvou ao Senhor com todo o seu coração, que liderou o povo de Israel a entoar cânticos que exaltassem a Deus, que expressassem a gratidão que todos nós devemos ter para com o Senhor, de expressar a nossa confiança que temos em Deus diante das dificuldades e das batalhas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Que Deus seja glorificado sempre através destes que vivem como verdadeiros adoradores. Isso incentiva a todos nós, independentemente de como seja a sua rotina de vida, de qual seja a sua profissão, independente de qual seja a sua situação financeira.
independente de como seja a sua formação acadêmica, independente de onde você mora, de como está a sua vida. Quando lemos um salmo escrito por um homem como Asaf, nós aprendemos que Deus deve ser e pode ser louvado por todas as pessoas indistintivamente, indiscriminadamente, sem fazer acepção de pessoas. Todo aquele que está inclinado para servir a Deus e adorá-lo de todo o seu coração pode se achegar a Deus e receber a sua bênção, desfrutar da sua presença e glorificar o seu nome. Vamos orar uns pelos outros. Se você tem algum pedido de oração, você pode apresentá-lo nos comentários e logo em seguida estaremos orando e logo em seguida meditando a fim de aproveitarmos o máximo desse tempo que nós estamos juntos aqui. Vamos orar, tá bom? Se você tem algum pedido, pode colocar aí. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, irmã Eunice, Renan, que Deus abençoe a todos. Edilene, Érica, Anderson, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Vamos chamar o povo para que possamos desfrutar deste momento com o Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e nesse momento a Tua iluminação sobre as nossas vidas. Fale conosco e nos conceda aquilo que nós precisamos hoje para vencer. No nome de Jesus, amém. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Vamos ler Salmo 83, Salmo de número 83. Aonde você estiver, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura junto conosco nesse momento, quando a palavra do Senhor diz assim: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçaram e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, e as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gabal, Amon, Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles, e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sisera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Enedor, tornaram-se adubo para a terra, sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos dos habitantes de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim os persegue-os, assim persiga-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor, sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que Deus seja glorificado e nos abençoe, meus amados irmãos e amigos, com a leitura da sua palavra. Este salmo escrito por Asaf é um salmo de batalha, um salmo entoado pelo povo de Israel, escrito por Asaf quando ele enfrentava uma grande perseguição e ameaça contra não somente ele, mas contra todo o seu povo. Asaf está, ao que indica o conteúdo do texto, sendo atacado pelos inimigos que estão desejando atingi-los mortalmente. Asaf está no meio de uma grande batalha,
se aliaram, uma série de inimigos, para investir contra ele, contra o seu povo, contra a sua nação. E este momento grave da vida de Asaf, aonde ele está no centro de uma batalha, no olho de um furacão, quando ele se vê cercado por homens tão desejosos de tragarem a vida, de atingirem com o mal, de procurarem a sua destruição. Nesse momento em que Asaf está rodeado pelos inimigos que querem confiantemente lidar contra ele, ele apresenta este salmo, ensinando mais uma vez a cada um de nós a como nos comportarmos diante das batalhas que enfrentamos nesta terra. É importante que nós tenhamos, meus amados irmãos, esta consciência da vida. A Bíblia, ela utiliza algumas linguagens, alguns símbolos, algumas ilustrações para descrever a vida do ser humano nesta terra. A figura da lavoura, como sendo a vida uma grande plantação, aonde eu preciso escolher o que eu vou plantar para também poder esperar boas coisas que eu possa colher. A vida é desenhada na Bíblia como uma maratona, aonde eu preciso me esforçar, me preparar, me desembaraçar de tudo aquilo que me pesa para correr bem e chegar de forma agradável ao Senhor. A Bíblia apresenta a nossa vida nesta terra como uma viagem aonde nós estamos atravessando um grande oceano que são os dias de vida que temos sobre esta terra, até chegarmos no porto seguro tão desejado que para os crentes em Jesus Cristo será não a sepultura, mas a presença do Senhor. E também é muito utilizada na Bíblia esta ideia, esta linguagem, esta figura da vida como sendo uma batalha, uma luta, para descrever toda a natureza de problemas, toda a natureza de dificuldades, de aflições, de desafios, de inimigos que nós enfrentamos nesta terra. Quando nós olhamos para o Salmo 83, é um salmo de batalha, um salmo para quem está no meio da guerra, um salmo para quem está enfrentando inimigos, para quem está combatendo contra dificuldades, e nós todos nos identificamos enfrentando alguma luta em algum momento das nossas vidas, em alguma dimensão, em alguma proporção. A luta de alguns nesse momento pode ser mais difícil, a luta para outros pode ser mais branda, mas de uma maneira ou de outra, nós estamos no meio de uma batalha, na qual nós esperamos que todos que estamos aqui sejamos vencedores para a glória do Senhor. Contudo, para obter a vitória, é preciso entender a natureza desta luta, nos equiparmos adequadamente, seguirmos as orientações do nosso general, que é o Senhor Jesus, e confiados nele, com as armas dele, lutando a luta, a batalha que ele deseja que enfrentemos, possamos glorificar o nome dele. Ele que nos adestra as mãos para a batalha, ele que nos reveste de força, ele que nos capacita, que firma os nossos joelhos. Ele, o Senhor, somente é quem pode nos dar vitória. Asaf está no meio de uma grande luta e ele nos ensina como agir no meio das batalhas da vida. Primeira coisa, quando você e eu estivermos cercados pelos inimigos, pelas situações difíceis que se levantam contra nós, nós precisamos rogar ao Senhor, precisamos buscar a Deus de todo o coração. Este é certamente um princípio presente em todas as lutas em que o povo de Deus tem para enfrentar e vencer. Todas as batalhas vencidas pelo povo de Deus são vencidas, são travadas primeiramente de joelhos na presença do Senhor. É através de buscar a Deus, é através de confiar em Deus que nós todos haveremos de alcançar a vitória. Diz a Bíblia que não é dos mais fortes, nem dos que correm melhor. A vitória é dos fiéis, é daqueles que confiam no Senhor, daqueles que se refugiam no Deus de Israel.
Quando olhamos para esse momento de luta em que Asaf está enfrentando o primeiro segredo, seja lá qual for a sua luta, seja lá qual for a sua dificuldade, o seu inimigo a ser combatido e para a glória de Deus vencido nesta tarde, aprenda que o começo da vitória acontece quando você busca a ajuda e pede a interferência, a ação, a providência de Deus para a sua vida. Todas as vezes em que o povo de Israel lutou e venceu, ele venceu porque estava debaixo da bênção do Senhor, da proteção de Deus. O povo de Israel obteve grandes, extraordinárias vitórias contra inimigos infinitamente superiores a eles, quando estiveram confiados e buscando a Deus de todo o coração. Da mesma forma, o povo de Israel sofreu derrotas vexatórias, derrotas avassaladoras, algumas vezes contra inimigos bem inferiores à sua capacidade de lutar, mas perderam porque em alguns momentos, ao invés de confiar em Deus, confiaram na sua própria capacidade, e confiado no homem, certamente a derrota virá de maneira rápida, de maneira vergonhosa, de maneira terrível. Se você tem dificuldades a enfrentar, não tome outra atitude antes de se ajoelhar e de invocar a Deus, e de clamar ao Senhor, e de pedir a direção de Deus para a sua vida, de perguntar a Deus o que você deve fazer, de confiar no Senhor, de apresentar aquela situação às mãos de Deus. Quando diz o versículo 1, ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fique inativo, ó Deus. O salmista Asaf está expressando como Deus é essencial para estar presente na vida do povo, para que o povo possa vencer. Asaf não espera a providência das autoridades de Israel, do rei, dos guerreiros, dos sacerdotes. Asaf confia na ação de Deus para vencer os inimigos. Ele não se atribula, não se preocupa com que as pessoas possam tomar as devidas providências. Ele sabe que a providência que resolve, que traz vitória, que estabelece a solução, é a providência que vem do Senhor. Com tudo isso, meus amados irmãos, nós somos incentivados, diante das lutas que temos para travar nesta terra, a começar a batalha de joelhos, orando aos pés de Jesus. Seja lá qual for a sua luta, se ajoelhe. Agora, onde você estiver, e peça a Deus, coloque diante do Senhor a sua luta, a sua dificuldade, aquilo que lhe ameaça, suas preocupações, seus temores. Clame a Deus. A vitória, ela vem a partir daquele momento em que a pessoa se coloca diante do Senhor para orar. Há uma cena na história das lutas de Israel, na época do profeta, do líder Moisés. O povo de Israel estava enfrentando um grande inimigo, e naquela batalha, de maneira muito especial, a estratégia usada para que o povo vencesse era Moisés estar com as mãos estendidas em direção do exército de Deus, orando, intercedendo, clamando pelo povo. O povo estava lá embaixo, lutando contra os inimigos. O campo de batalha estava sendo agitado. A batalha era renhida ali no campo de batalha. Os soldados com suas espadas, com seus escudos, com suas lanças, com sua técnica, com sua força, com sua agilidade, lutavam uns contra os outros com toda a gana. Ali era um campo para lutar, matar ou morrer. E aqueles exércitos de Israel que estavam ali enfrentando o inimigo, estavam
batalhando, se esforçando, guerreando, mas a Bíblia vai dizer que a vitória era determinada pela oração que Moisés fazia lá atrás, lá do alto da colina. Moisés, estendendo as mãos, orava pelo povo, e quando Moisés estendia as mãos em direção do povo, orando, pedindo a Deus que lhes ajudasse, que lhes desse vitória, que lhes livrasse dos golpes do inimigo, diz a Bíblia que o povo de Israel ia prevalecendo. Enquanto Moisés orava, o povo ia avançando, ia matando mais soldados do inimigo, o inimigo recuava, o povo de Deus avançava, vencia, crescia. Mas quando os braços de Moisés cansavam e ele abaixava os braços por não poder mais mantê-los em pé, quando ele baixava os braços, o inimigo começava a avançar, começava a derribar soldados de Israel, e o povo começava a se enfraquecer e a ser derrotado. Então, novamente, Moisés levantava os braços e o povo vencia. Vendo isso, os sacerdotes apoiaram os braços de Moisés para que o ministério da oração, o ministério da intercessão não enfraquecesse, porque naquela batalha foi ensinado a todos nós que a área inicialmente necessária para vencermos é esta área devocional. Esse momento que nós temos aqui, meio-dia, não é um momento sem valor, não é um momento comum, não é um passatempo. Nós não estamos aqui gastando tempo com uma coisa que não tem proveito. Você tem lutas, as mais difíceis, as mais diferentes, em todas as áreas. Há pessoas que estão doentes, com medo de perder a sua vida. Há pessoas emocionalmente abaladas, com pânicos, com síndromes, com depressão, com angústia. Há pessoas que estão enfrentando uma luta para ter o seu sustento, para pagar as suas contas. Há pessoas que estão me ouvindo, que estão tendo uma luta dentro da sua casa, com sua família, para saber relacionar com os filhos. Os filhos estão distantes dos pais, o casal muitas vezes está com um relacionamento desgastado. Há pessoas que estão lutando para se manterem firmes na fé em Deus, porque não querem voltar para o pecado, porque não querem voltar para o mundo. Há uma luta de diversas formas estabelecidas em todo o planeta, e a Bíblia diz no Salmo 83 que a vitória será dada àqueles que no início da batalha clamarem ao Senhor, buscarem a Deus de todo o seu coração. Então, antes de correr para o hospital, antes de dizer alguma coisa a alguém, antes de tomar uma atitude, dobre seus joelhos e ore ao Senhor. Faça como Asaf, diga: ó Deus, não te cales, não fique inativo, ó Deus. Age, opera, venha a nosso socorro, peça a providência, peça. Deus, irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, mas Ele exige que nós o invoquemos, Ele exige que nós o busquemos. Ainda que Ele conheça as nossas lutas, Ele espera que você apresente a Ele a sua necessidade, o seu clamor, a sua dependência dEle. Faça como Asaf: Senhor, por misericórdia, venha me ajudar, não me abandone, não fique calado, não deixe de agir, porque se o Senhor não agir, se a bênção de Deus não estiver sobre nós, se o Senhor não estiver cuidando de nós, nosso coração vai parar, nossa casa vai se arruinar, nossas riquezas, nossos bens serão destruídos, toda a nossa vida desmoronará. Não adianta lutar, não adianta ter armas, não adianta ter estratégias, saber humanamente o que se deve fazer. Sem a bênção de Deus, sem a ação de Deus, nada nós poderemos fazer. Jesus nos disse com razão: sem Ele nada podemos fazer. Clame, ore. Há muitas pessoas que desprezam a oração, que não se apegam a Deus, que de fato acreditam que a vitória virá de suas providências, de sua capacidade, de sua força de vontade, de sua perseverança. Mas nós acreditamos que a vitória vem de Deus, que a vitória vem do Senhor, e esta vitória certamente haverá de alcançar a sua vida e aqueles que estão nos ouvindo, que buscarem a Deus de todo o coração. Na batalha, comece a enfrentar, seja qual inimigo for, grande ou pequeno, orando, buscando, pedindo a providência de Deus.
Uma outra coisa sobre a batalha que este Salmo 83 nos ensina é que quando nós andamos com Deus, quando nós somos o povo de Deus, as nossas lutas são as lutas de Deus. Quando alguém se levanta para atingir, para fazer o mal contra o povo de Deus, está fazendo o mal, está lutando não contra o povo somente, mas contra o próprio Deus. Aqui nós temos uma grande e maravilhosa bênção por sermos de Jesus. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, tudo o que se faz contra você, se faz contra o seu Deus. Quando perseguiram a igreja primitiva lá em Jerusalém, quando Paulo, ainda não convertido, assolava a igreja, perseguindo, lançando na prisão, e quando finalmente se dirigiu para Damasco, procurando ali destruir e prender os crentes que ali estavam, diz a palavra do Senhor que na estrada que ia para Damasco, Jesus apareceu a Paulo e ele ali viu aquela glória, aquela luz que o cegou imediatamente, e da voz e da luz ele ouviu uma voz que lhe perguntava: Saulo, por que me persegues? Saulo, disse Jesus, por que me persegues? Saulo pergunta: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quando olhamos para o texto diz que Saulo estava perseguindo os crentes. Contudo, Jesus, quando foi dizer a Paulo, disse: olha, você está perseguindo não os crentes, você está perseguindo a mim. E isso é extraordinário para nós que confiamos em Deus, para você que já entregou a sua vida para Jesus, quando a sua vida está nas mãos de Deus, quando Deus é o dono e o Senhor da sua vida, seus inimigos são os inimigos de Deus. Aquilo que é contra o seu mal está atingindo a pessoa de Deus. O mal que querem fazer a um servo, a uma serva do Senhor, Deus toma as dores para si. Como um pai que se sente muito mais ofendido com alguma coisa que é feita contra o seu filho do que até contra ele próprio, assim Deus toma para si as nossas dores. Quem persegue a igreja, quem persegue o servo do Senhor, está lutando contra Deus, está lutando contra o Criador. E é este argumento usado por Asaf no versículo 2. O povo de Israel está sendo perseguido, mas Asaf vai dizer que os inimigos que estão perseguindo Israel são inimigos de Deus. Ele diz no versículo 2, pode conferir: teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam. O povo odiava Israel, as nações que se uniram odiavam Israel, mas Asaf lembra que odiar a igreja, odiar o povo de Deus, odiar o povo do Senhor é a mesma coisa que odiar o próprio Deus. Certa vez eu ouvi uma mãe desabafar dizendo: quem não gosta dos meus filhos não gosta de mim. É este exatamente o sentimento que há no coração de Deus quando Ele nos recebe por filhos. Os nossos inimigos são inimigos dele. Aqueles que lutam contra o povo de Deus estão comprando uma briga com o próprio Deus. E, meus amados irmãos, nisso nós precisamos descansar e ter paz e alegria e gratidão por servirmos a um Deus que nos protege, que nos ama e zela pelas nossas vidas de uma maneira tão paternal, tão protetora como a forma com que Deus nos abençoa. Saiba nas lutas que você está enfrentando na vida que o mais importante não é o que você tem que enfrentar, é com quem você está para enfrentar as suas lutas. O mais importante para compreender nas batalhas que enfrentamos nesta vida não são as batalhas em si. O que eu vou ter que enfrentar? Qual é o problema nesse momento? Eles existirão. Eles aparecerão de diversas formas, de várias proporções. O mais importante não é nos preocuparmos com os problemas, com os inimigos a vencer, mas ter a certeza de que nós estamos do lado vencedor, que nós estamos nas mãos de Deus, que nós estamos andando com Cristo de tal maneira que aquelas lutas que vierem contra mim
são contra o meu Deus. E quem luta contra Deus já perdeu. Então, se eu estou a favor de Deus, diz o escritor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas batalhas da vida, você deve também compreender quem são seus reais adversários. Você sabe contra quem você deve lutar? Você sabe quais são os seus inimigos? Quem é que de fato está lhe prejudicando? Você identifica qual o seu real problema, qual a sua real luta? O versículo de número 3 até o número 5, até o número 8, melhor dizendo, ele cita toda o exército, toda a coalizão, todos os povos que se uniram para declaradamente lutar contra o povo de Israel. Asaf conhecia os seus adversários, sabia quais eram os seus inimigos. Por incrível que pareça, há muitas pessoas que não sabem quem são os seus inimigos e muitas vezes maltratam os amigos e favorecem, se apegam aos próprios inimigos. Tem gente andando aliada, tem gente se abraçando e procurando aquilo que é para o seu próprio mal, tem gente amando aquilo que vai lhe destruir. Tome muito cuidado, a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito aos nossos olhos, mas no final são caminhos da morte. Muitas pessoas, meus amados irmãos, são vencidas de forma traiçoeira, como quem é levada para uma emboscada. Alguém que muitas vezes é seduzida, levada para um ambiente, pensando ela que ali terá prazer, que ali terá fartura, que ali terá vitória, que ali terá alegria, amor. Muitas pessoas são levadas de maneira traiçoeira, iludidas, até um lugar aonde o inimigo, que ela pensava ser seu amigo, vai atingi-la mortalmente. É importante nas lutas que nós temos para enfrentar nesta terra, identificarmos quem são, na verdade, nossos reais inimigos, quais são os nossos adversários. A partir do versículo 4, o salmista Asaf identifica, ele sabe contra quem ele deve lutar. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente contra a aliança do Senhor. E aí ele vai agora apresentar quem são os inimigos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Ameleque, a Filístia, os habitantes de Ciro, a Assíria, e ainda os filhos, a descendência de Ló, que se aliou com todo aquele povo. Quando nós olhamos para esta descrição do grupo de inimigos que tinha para ser enfrentado por Israel naquele momento, há aqui um princípio para a batalha importantíssimo, fundamental, básico, primário, que é saber contra quem nós devemos lutar. Imagine num campo de batalha se o soldado não reconhece quem é seu amigo e quem é seu inimigo. Ele corre o risco de lutar contra seu próprio exército, de ser instrumento nas mãos do inimigo. Se você não identificar quem é o seu inimigo, você pode se matar, você pode fazer o mal a si próprio, pensando que está fazendo o bem para alguém. Imagine numa partida de futebol, se a pessoa não entende em qual time ela está jogando e em que direção ela deve marcar o gol, de quem ela deve tomar a bola. Assim muitas pessoas estão confundidas nesta vida, lutando contra tudo, lutando contra todos, menos contra seus verdadeiros inimigos. A Bíblia nos apresenta quem são nossos adversários. Neste momento, os adversários de Israel são estas nações aqui declaradas no Salmo 83. Mas a Bíblia vai nos dizer que nossos inimigos são a carne, o mundo e o diabo. Estes são nossos adversários. A carne, tratando-se dessa natureza pecaminosa, desse domínio, dessa inclinação, dessa força do pecado que habita dentro da nossa carne e quer nos levar para o pecado. Muitas vezes nós queremos orar, queremos adorar, queremos buscar o Senhor e a carne quer pecar, quer se voltar para a imoralidade, para os vícios, para o ódio, para a vingança.
para ofender as pessoas. Tome cuidado, porque aquilo que é impulso da carne luta contra o espírito. E quantas pessoas vivem movidas pelos impulsos da sua carne, pessoas que fazem aquilo que têm vontade sem medir as consequências, observando somente a satisfação da carne naquele momento. Ela come o que não pode, ela vai aonde não deve, ela diz o que não é necessário, ela se volta para aquilo que não presta, ela se alia ao inimigo, ela dá a faca na mão do seu assassino, ela alimenta seu destruidor, porque ela não sabe que a carne não deve ser satisfeita, não deve reinar sobre a sua vida. Meus amados irmãos, quantas pessoas vão para o inferno, quantas pessoas perderam a vida, perderam a família, a dignidade, pelo simples fato de amar e desejar satisfazer todos os seus desejos carnais. Não é tudo o que os seus olhos desejam que você deve buscar. Não é todo desejo, não é toda intenção, todo pensamento, todo impulso que você deve satisfazer. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para ele lutar contra as paixões da mocidade. Lutar contra aqueles desejos que são inatos da natureza pecaminosa. O mal está dentro de nós. Nós somos criados em pecado. Todos nós, em algum momento, teremos o desejo para aquilo que não é de Deus. E nesta hora eu preciso entender que agora começou uma luta, agora começou uma batalha, e eu não posso me deixar vencer pela carne, como Paulo fazia. Assim devemos aprender, lutar contra a nossa carne, esmurrá-la e obrigá-la a obedecer ao Senhor, colocá-la debaixo da sujeição da palavra, a obedecer a Cristo. Quem não luta contra a carne já perdeu todas as demais batalhas, perdeu para si próprio, perdeu ainda sem entrar de fato no campo de batalha. E muita gente morre assim, por suas próprias mãos, por viver movida pelos impulsos. Você, na batalha da vida, precisa saber quem são os seus adversários. Talvez você precise mudar os seus hábitos que são já confortáveis para a sua carne, mas que estão lhe atrapalhando, que estão lhe prejudicando. Você precisa saber aonde estão os seus inimigos para ali, naquilo que lhe prejudica, que lhe afasta de Deus, que lhe enfraquece espiritualmente, que lhe distancia do Senhor. Naquela área você saber que ali está o problema e ali deve ser combatido. O mundo, que é nosso inimigo, é todo um sistema filosófico, político e até religioso que é contra Deus. Toda essa cultura que ensina o secularismo, o mundanismo, toda essa estrutura que fala do relativismo, que não existe uma verdade absoluta, que aquilo que é certo para você pode não ser certo para o outro, e no final todos estão certos, porque não há uma verdade, não há um princípio que determine todas as coisas. Esse relativismo que hoje ensina que cada um deve fazer o que quiser, sem se preocupar, sem peso de consciência, contanto que você seja feliz, faça o que lhe der vontade. Esse estilo de mentalidade mundano, essa pressão do mundo que quer tirar as pessoas da presença de Deus, é nosso inimigo. Cuidado com a moda, cuidado com a mídia, cuidado com aquilo que é propagado, com aquilo que todo mundo faz. Cuidado, muito cuidado, porque o mundo anda muitas vezes contrariamente à vontade do Senhor. Por isso diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus vai dizer ainda mais que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O mundo é nosso inimigo. Não queira associar, fazer acordo para servir a Deus e também servir ao mundo. Você precisa escolher quem é seu aliado e quem é seu inimigo. Se Deus é seu amigo, então se aparte das coisas do mundo e se consagre ao Senhor. Muita gente está fracassada e perdendo vergonhosamente seguidas vezes porque está do lado do mundo. E o mundo está contra ela e ela não sabe disso. O diabo é nosso adversário.
O diabo, este ser mau, perverso, ofensivo, profundamente vingativo, um ser essencialmente mau. Satanás quer matar, quer roubar, quer destruir as pessoas. Ele existe, ele está agindo nesta terra há muito tempo, tragando muitas vidas de diversas formas, e você deve estar atento, conforme a Bíblia, para não cair nas astutas ciladas do diabo. Muitas vezes ele se manifesta através das mais diferentes situações e pessoas, e você precisa estar atento a esta batalha para saber quando o mal estiver presente, quando as ações de Satanás estão sendo exercidas, para repreendê-las, para combatê-las e, para a glória de Deus, vencê-las. Na batalha, você precisa saber contra quem você está lutando. E para terminar aqui, para a gente não ficar muito extenso, uma coisa que nos ajudará a vencer é lembrar das vitórias passadas que o nosso Deus já nos deu. Muitas vezes nós nos esquecemos de quantas vezes nós já vencemos. O salmista Asaf, depois de apresentar os inimigos que estavam para ser enfrentados naquela vez, ele vai pedir a Deus que possa lhes dar vitória, como fez em ocasiões passadas. A partir do versículo 9 ele diz: faça a eles, esses inimigos de agora, como você fez, como o Senhor fez a Midian, como o Senhor fez contra Sísera, como o Senhor fez contra aqueles que pereceram em Edom, como o Senhor fez contra os nobres de Oreb e Zeeb. Todas essas cenas são vitórias passadas, adquiridas pelo povo de Deus, e que Asaf sabe que quem deu aquelas vitórias não foram o próprio povo, mas foi Deus quem operou, foi Deus quem venceu os inimigos de Midian, foi Deus quem venceu os adversários de Sisera, como Deus fez ali contra aqueles que lutaram contra Israel em Edom, e ali pereceram diante de uma grande vitória, como Deus humilhou os reis que se levantaram como povo de Israel. Nas batalhas que você tem para enfrentar hoje e amanhã, lembre das vitórias que Deus lhe concedeu ontem. Lembrar daquilo que Deus já fez para a sua vida, daquilo que Deus já fez em sua vida, vai lhe ajudar, vai lhe encorajar, motivar a sua fé para prosseguir vencendo cada vez mais. Nós temos enfrentado dificuldades hoje que talvez sejam menores das dificuldades que já enfrentamos no passado. Deus, que nos deu vitória no passado, pode nos ajudar a vencer no presente e no futuro. Confie sempre no Senhor. O nosso Deus não enfraquece. O nosso Deus não volta atrás na batalha. Ele é o valente de guerra. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. É Ele quem desbarata a guerra, quem quebra o arco, que lança os carros no fogo. É Ele quem fez perecer Faraó e todo o seu exército. É Ele quem tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Nas batalhas da vida, portanto, aprenda a lutar com a fé que você deve ter no Senhor, compreendendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Permaneça sempre firme nos caminhos do nosso Deus. Uma última coisa antes de encerrar, é saber para que você deve vencer. Qual o objetivo da vitória que Deus nos dá? Nós não podemos terminar sem isso. Muita gente está lutando e todo mundo quer vencer. A grande questão, tão importante quanto essas outras lições, é saber por que é que nós devemos vencer. Por que é que Deus nos ajuda nas vitórias? Por que é que Deus nos faz vencedores? Por que é que Deus nos cura das nossas doenças? Por que é que Deus preserva a nossa vida? Por que é que Ele supre as nossas necessidades? Para que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz? Por que Deus nos dá vitória contra o mundo, contra a carne e contra o diabo? Por que Deus nos ajuda a vencer? O que há nas nossas vitórias que de fato são o motivo pelo qual Deus nos ajudou? Muita gente, ao vencer, esquece-se do porquê da vitória.
E quando vence, ela se orgulha de si própria, se envaidece, se torna alguém orgulhoso, alguém soberbo, alguém incrédulo. Tem gente que vence e imediatamente após vencer, esquece de Deus. Lembro aqui daqueles leprosos que foram curados por Jesus, 10 homens miseráveis, condenados a um fim de vida triste, a uma vida miserável nesta terra, marcada por dor, por desprezo, por pobreza, por tristeza, por abandono, homens imundos, homens sujos, que causavam nojo em todos aqueles que olhavam, e causavam medo, que as pessoas se afastavam deles. Ao entrar pelas cidades, eles precisavam declarar que estava passando um leproso. Homens completamente miseráveis que clamaram a Deus, pedindo uma vitória, pedindo a ajuda para vencer aquela enfermidade, pedindo: tenha misericórdia de nós. E Jesus ouviu, pela sua misericórdia, aquele clamor, deu a eles a instrução, e enquanto obedeciam, todos os 10 foram curados. Mas a Bíblia diz que 9 deles simplesmente esqueceu do Senhor, não voltaram para Cristo, não voltaram para dar glória a Deus. Os 9 sumiram, os 9 desapareceram. Estes representam a maioria das pessoas que são dia após dia, de tantas formas ajudadas por Deus, mas não reconhecem. Esquecem de Deus depois da vitória e muitas vezes usam a sua vitória para o seu próprio pecado. Pessoas que têm muitas coisas que foram dadas por Deus, que usam estas coisas contra a vontade do Senhor. Para que é que Deus lhe dá vitória? O Salmo diz, no versículo 18: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O motivo pelo qual a vitória está sendo procurada pelo salmista é para que o povo glorifique a Deus. É para que o nome de Deus seja exaltado através da vitória que o povo de Israel estava para adquirir naquela batalha. A vitória deveria ter, em consequência, em efeito, a glória de Deus. Vencer para que Deus seja exaltado, para que todas as pessoas possam reconhecer que o Deus de Israel é o Senhor e somente Deus é Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem tem todo o poder, que Ele é o único Deus verdadeiro a quem todos devem servir, crer e adorar. A vitória que Asaf estava cantando, pedindo, buscando ao Senhor, era para que Deus fosse exaltado. Assim também deve ser a intenção de todos nós ao vencermos. Se você conseguir a vitória, glorifique a Deus, exalte a Deus. É maravilhoso quando, ao vencermos alguma batalha, Deus, não nós, não as situações, não o dinheiro, não aqueles que nos rodeiam, mas quando Deus é exaltado, a vitória foi completa. A vitória que glorifica a Deus é vitória de verdade. Que Deus nos abençoe, nos ajude nas lutas que nós temos para enfrentar nesta terra e aprendamos todos esses princípios que são tão úteis, são armas, ferramentas que nós vamos precisar usar nas batalhas que enfrentamos dia a dia. Seja lá qual for a sua luta, saiba contra quem você luta, saiba onde é que está o seu problema, comece a vencer orando, buscando, intercedendo, clamando ao Senhor. E lembre daquilo que Deus já fez. Não se desespere, não há problema difícil demais para o nosso Deus. Não há situação da qual Ele não possa trazer a solução. Não há doença para a qual Ele não tenha a cura. Não há pecado para o qual Ele não possa trazer o perdão, a restauração, desde que haja, obviamente, o arrependimento sincero. Não há inimigo que Deus não possa derrotar. E que ao vencer, você possa exaltar a Deus.
que as nossas vitórias, as suas vitórias, possam engrandecer o Senhor, possam servir como um testemunho para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que lhe observam que só existe um Deus verdadeiro, que só existe um Senhor e Ele é o Deus Altíssimo. Que Deus seja glorificado, que Deus lhe proteja e lhe dê vitória contra todas as batalhas, contra todos os inimigos que você tem para enfrentar nesta vida, que a vitória lhe seja dada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, meu povo, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela atenção, espero que Deus continue abençoando e lhe dando vitória. Não perca, não seja vencido, não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem nas batalhas, que Deus seja exaltado através das suas vitórias, tá certo? E antes de encerrar aqui e nos despedirmos, qual o salmo de amanhã? Quem tem alguma sugestão para o salmo de amanhã, pode colocar aí nos comentários. Rapidinho, se você tem alguma sugestão para o salmo que você gostaria que nós usássemos na devocional do dia de amanhã, coloque aí nos comentários, salmo para amanhã, quarta-feira. Se você tem alguma sugestão, irmã Maria Emília sugerindo o salmo 109. Muito bem, obrigado, irmã, pela sugestão. Deus a abençoe. Há mais alguma sugestão? Alguém? Irmã Rosa, 130. Jussiana, 109, por enquanto o 109 já foi, o Salmo 1 já foi, irmão. Salmo de número 1, irmão Eunice, foi o primeiro salmo que nós utilizamos aqui na nossa devocional. Salmo 24, Salmo 15, podem falar aí, por enquanto o Salmo 109, eu acho que está ganhando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Por enquanto o Salmo 109 está ganhando. Mais alguma sugestão? Alguém? É isso aí, vamos ficar com 109. Mais alguém quer se posicionar rapidinho? Só lembrando aqui, meus amados irmãos, que amanhã nós temos a nossa devocional, se Deus nos permitir, mais uma vez ao meio-dia, espero ter você conosco, e a cada dia Deus possa falar ao nosso coração e alguma coisa nova, alguma coisa que nos abençoe e possa ser acrescentada às nossas vidas. E à noite, amanhã à noite, às 19 horas, teremos a transmissão do culto. Teremos o culto aqui da igreja, culto de oração, de doutrina, e será transmitido pelo YouTube, tá bom? Tem um canal da Segunda Igreja Batista, lá no YouTube, Segunda Igreja Batista de Picos, tem um canal lá, e você só entrar e assistir lá, entra lá no YouTube, Segunda Igreja Batista de Picos, CIB de Picos, se inscreve no canal e assista aos cultos junto com a gente, tá certo? Participe e Deus será glorificado, certo? Amanhã, meio-dia, nossa devocional e às 19 horas o culto transmitido pelo YouTube. E amanhã no nosso devocional, conforme a maioria aí pediu, Salmo 109, ore uns pelos outros, ore por mim, eu oro por vocês e Deus abençoa todos nós a cada dia. Oh Deus maravilhoso, irmãos, que Deus Deus gracioso, que Deus bendito é o Deus dos crentes, o Deus verdadeiro, o Deus que nos ajuda na batalha, o Deus que toma para si as nossas lutas, o Deus que nos deu vitória no passado, nos dará vitória no presente e no porvir para a glória de Deus, para a exaltação do seu nome, que todos tenham um dia de vitória, um dia de paz, um dia com saúde, que este dia seja rico da bênção e muitas vitórias Deus dê para a sua vida e para toda a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, boa tarde, bom almoço, até amanhã, meio-dia, se Deus nos permitir.